A paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo, Ministério Dofka, guiando rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Quero iniciar o culto de hoje, de celebração, convidando você para se tornar parceiro do Ministério de Missões que nós temos aqui, investido nele. Eu preciso de sua ajuda, estamos aí construindo a igreja do pastor Adão Agostinho, ali em Mafambisa, em Moçambique. Já estamos quase no ponto de cintar. Esse mês nós vamos colocar a cinta, preparando para colocar o telhado, mas nós vamos tentar colocar o concreto no chão para facilitar a colocação das telhas, a arrumação, e assim que colocarmos a cinta, vamos concretar o chão. A ideia é essa, a direção é essa, para poder dar culto, porque a igreja que eles têm lá, ela está caindo, ela está entortando, porque é feita de madeira revestida de lama, né? De matope, que eles chamam lá. Aqui no Brasil nós chamamos feita de estuque, madeiras e revestida com palha e barro, mas com o tempo cai, chuva, vento. Então ele falou: pastor, a igreja está começando a entortar, pode cair, pode machucar alguém, então eu vou ter que derrubar ela. E ele vai esperar só um pouquinho para colocar o ponto de cinta, derrubar, aterrar a igreja por dentro com o próprio resto da igreja e colocarmos ali concreto para poder ter um culto, mesmo que seja sem telha, mas para que as pessoas fiquem em segurança. Quero que você me ajude. Torne-se parceiro desse ministério, erga a sua destra de ajuda, sua mão, faça algo pelo projeto de Deus, que é o reino de Deus. Aqui nós visamos o reino e muitas almas têm se convertido. Eu gosto de olhar a igreja do pastor José Fernandes Moisés, um jovem homem de Deus, de coragem, que quando ele começou a construir lá a sua igreja, tem 25 metros de comprimento e 12 de largura, nós começamos ali aquela construção com ele, enviamos a oferta para colocar o alicerce, para fazer tijolos, e ele também trabalhando de maneira incansável, lado a lado conosco, construindo aquela igreja. Veio numa missão aqui no Brasil, evangelística, conseguiu quase toda a parte financeira para colocar o telhado da igreja. O pouco que faltou, nós contribuímos, ajudamos a construir a escolinha das crianças, ajudamos a colocar toda a parte de elétrica, a logística de elétrica, caixas, conduíte, essas coisas. Ainda falta um pouco ainda. Ele agora está embolsando, a igreja precisa da nossa ajuda. Ele já concretou o chão da igreja. Pastor José Fernandes, ele é incansável, ele é trabalhador. Temos também na Nampula, em Moçambique, o pastor Félio, que está lá com a igreja pronta, que nós começamos desde o alicerce e paramos no telhado. Infelizmente ainda falta colocar o concreto no chão também. Eu preciso da sua ajuda para isso. Falta poucas coisas, mas nós não temos tido condições de ajudar. Nós agora também estamos em Malawi. Essa semana com certeza vamos adquirir um terreno para melhor construir lá a sede nacional, né, da Igreja Assembleia de Deus de Malawi. O pastor está lá esperando essa bênção. Vamos comprar o terreno e vamos construir a igreja daquele pastor para a honra e glória do nome de Jesus. E fazendo isso, você investe no reino. O reino está crescendo. É local, você está dando uma logística, você está trabalhando para estruturar a igreja local com o pastor nativo, para que ele possa melhor servir a Deus e arrebanhar o povo. Você está investindo em vida, você está investindo no reino, você está investindo no sonho de Deus. Deus te levantou para isso e eu estou te convidando para fazer parte deste projeto. Que Deus te abençoe. Que Deus desperte o seu coração para você se tornar parceiro. Às vezes nós contribuímos, muitas das vezes, como a pessoa falou: pastor, eu contribuo, mas não vejo. Eu não vejo o efeito da minha oferta.
E quando eu contribuo com o Senhor, vejo o efeito da minha oferta, estou vendo a obra ser feita, e estamos fazendo. E agora eu lanço um desafio de fé no coração dos irmãos. Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da sua generosidade, da sua colaboração. Vamos começar. Estamos ali em Mafambis, em Moçambique, construindo a igreja do pastor Adamo Agostinho. Mas Deus disse para mim no meado do ano 2023, entra em Malawi. E eu só consegui entrar em Malawi agora. Conheci um pastor de Malawi, vamos ajudar aquele homem. Deus abriu as portas para aquele homem. Deus está nos apontando aquele lugar. Vamos ajudar. Ali precisa de uma igreja estabelecida, forte. Na região dele não vai existir uma igreja como a dele. Ele falou, pastor, só a nossa igreja vai ser assim. Isso é um sonho. O Senhor está realizando um sonho de todo o povo da minha igreja, um sonho do meu coração, e o Senhor está engrandecendo o nome de Deus e a obra, o reino de Deus. Então eu convido você para fazer parte desse projeto ali em Malawi. Eu preciso da sua ajuda, preciso da sua oferta, da sua contribuição. Eu sou o pastor Américo Gomes, estou convidando você para fazer parte desse projeto. O projeto é o projeto DOFCA, que significa guiando o rebanho. Vamos guiar o rebanho de Deus ao melhor de Deus. Vamos guiar o rebanho de Deus a se consolidar como igreja do Senhor, como Israel de Deus. Então, reino de Deus é a nossa visão, é o nosso alvo, e eu convido você para fazer parte desse projeto. O Senhor recebe o nosso culto, a nossa adoração. Eu engrandeço o teu nome, eu louvo o teu nome, por sua graça, pelo seu amor, pela sua grandeza. Sei que para o Senhor dá vitória a qualquer homem, a qualquer exército, a qualquer rei, a qualquer pastor, a qualquer presidente da república, a qualquer pessoa que tenha posição de excelência debaixo desse céu, ou que te serve de todo o coração, de toda a verdade e com fé. O Senhor é que pode nos dar vitória, com poucos ou com muito, e eu creio no Deus que opera. Eu creio num Deus que usa as coisas loucas desse mundo, como o pastor Américo. Eu sou louco pelo Cristo, louco pelo Evangelho, louco pelo reino de Deus. Que o Senhor possa nos usar, nos dar a tua graça, para nós alcançarmos, Senhor, um coração sábio, e que as pessoas possam vir fazer parte desse projeto, para que o teu povo, espalhado na face dessa terra, possa ser abençoada e abençoados no nome de Jesus. Amém. Recebe o nosso culto, papai. Deixou sua glória, por amor. Sangue derramou, aquela filha dolorosa sem terror. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu sei, mas não é estrela da manhã, correio de meu pão da vida. Triste, vida mais grande, é o Shaddai Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus.
toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso Pai, que nos tem dado tão poderosa salvação em Cristo Jesus. Santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, abençoa os nossos irmãos. Alguns estão de viagem, Senhor. Outros estão com afazeres dentro de casa, cuidando de pessoas que estão doentes. Só possa abençoar a vida do teu servo, a vida do teu povo. Só possa abençoar a tua igreja, que tem estado comigo aqui, o teu rebanho, pessoas de um coração bom, excelente,
que tem estendido a destra de ajuda para esse projeto de Missões África, onde o Senhor tem feito grandes obras, grande movimento de teu braço. Esse é o verdadeiro avivamento, é o teu amor, meu Pai, derramado em nossos corações, pelo teu reino, pela tua igreja, pela tua palavra e pelos teus projetos. Senhor, possa nos abençoar, receber o nosso culto, a adoração que foi oferecida a Ti. Agora dá-nos a Tua palavra, Pai, para que venhamos a ter a capacidade de entregar uma mensagem poderosa ao coração do Teu povo, dos Seus filhos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Gosto muito do Evangelho de Marcos, a dinâmica como Marcos escreve. E essa passagem Marcos caprichou ao escrever e a correlacionar, a juntar. Não foi algo por acaso, foi algo que o Espírito Santo fez, organizando pela mão dos emanuentes, dos escritores dessa palavra. O Espírito Santo cadenciou as ideias. E aqui tem algo assim que é tão bem cadenciado, que você vê que não é mente humana, não é vontade humana, é poder de Deus. Evangelho é poder de Deus. Diz assim, Evangelho de Marcos capítulo 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome. Aqui fala provavelmente Jesus saindo da casa de Marta, Lázaro e Maria. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Você vê que o escritor, ele dá assim um exagero, ele usa porventura, se nela porventura, porque ele tinha convicção que não era tempo de figo, e ele vai nos mostrar por que Jesus não encontra figo na figueira, porventura, porque não é tempo de figo. Daqui a pouco nós vamos entender, eu estou frisando isso para você entender. Então ele disse: Jesus, nunca, jamais, como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Senhor, fala aos nossos corações por tua palavra. Ensina-nos a tua palavra, nos dê tua graça. Quando Lucas diz aqui, quando Marcos, capítulo 11, versículo 12, quando Marcos diz aqui, no dia seguinte, Marcos ele vem numa dinâmica. No dia seguinte, provavelmente Jesus ia para Betânia, que distava 3,5 km aproximadamente de Jerusalém, e ali ele pernoitava muitas das vezes na casa de Marta, Lázaro e Maria. Tinha um local para ele ficar, um local para ele ter paz, um local que o recebia bem. E de manhã bem cedo Jesus sai e vai em direção ao templo, e esse dia é o dia que Jesus vai expulsar os cambistas. E antes mesmo de chegar ao templo, Jesus avista uma figueira, e vendo de longe uma figueira com folhas. O que chamou a atenção do mestre não foi o fruto, foi as folhas. Então as folhas da figueira, por natureza, quando ela aparece, o fruto aparece junto do lado. Eu já cultivei figueira aqui em casa, tinha 2 pés de figo aqui, um deu pulgão na raiz, matou, o outro permaneceu durante um período. Aí, como eu fiz obra aqui, tirei daqui de cima e botei lá para baixo, e lá embaixo ele ainda deu figo durante 2 anos, e depois também sofri com o mesmo problema, pulgão branco na raiz, e matou o meu pé de figo. Mas eu pude ver esta realidade para entender a qualidade
penetrante do ensino revelativo que Cristo nos dá. Quando Jesus vem de Betânia e ele sente fome, ele vê de longe a figueira, e ele contempla a figueira, e é fácil você que conhece a figueira saber que é uma figueira, não só pelos ramos, quando todas as folhas caem, porque depois de produzir folha e fruto, as folhas da figueira secam e caem, fica só o caule, né, o tronco e as ramificações, e você sabe que é uma figueira que ali está, mesmo ela sem folha, e dá para ver que não tem fruto. Mas quando você avista uma figueira cheia de folha, é da natureza da figueira ter fruto debaixo das folhas. Muitas das vezes crescem as folhas e os frutos vêm escondidos debaixo das folhas. E você vai lá e tem aqueles figos belos, grandes, bonitos, gostosos, suculentos de se comer. E é bom pegar ele quando ele está bem madurinho. E se você deixar madurar muito, os pássaros comem. Então você tem que estar vigiando todo o tempo, porque é uma fruta... Quando tem uma boa adubação, uma boa terra, ela é gostosa de se comer, é doce, e eu adoro comer figos. Eu já cultivei aqui em minha casa. Desde o tempo dos meus avós, eles sempre cultivaram figo e a videira. Eu tenho aqui, a 30, 20 metros aproximadamente de mim, uma videira cheia de uvas, as uvas que estão lá agora, nessa época, é uva têmpora, não é uva da época, então não dá uma uva boa, está cheio, mas uma uva que seca no galho. Quando eu podo ela no mês de agosto, né? Agosto, junho, julho, agosto, final de julho, começo de agosto eu podo, setembro, outubro, dezembro, novembro, ela está repleta de cachos de uvas, grandes, lindos, suculentos, doce, parece mel. Aí eu vou lá, colho e me degusto, eu como durante 3, 4 meses, eu colho, como uva à vontade, porque eu gosto de cultivar, gosto de ter e gosto de colher da videira. Então quando Jesus ele avista em caminho para o templo em Jerusalém, que ele avista esta figueira, e de longe ele percebe que é uma figueira frondosa, e por natureza ele sabia, tem fruto para me saciar. E Jesus entra provavelmente por dentro de alguns carramuchão dos matos ali, alguns soqueira de mato, alguns capim, algumas coisas, e vai até aquela figueira, e chegando lá ele busca entre as folhas o fruto. Foi por causa do fruto que Jesus foi lá, porque a aparência dela diz assim: eu tenho fruto para te oferecer. E Jesus chegando lá não tem um fruto, e o Senhor diz: ninguém jamais coma fruto de ti, ninguém jamais vai comer fruto de ti, não haverá um fruto saudável, sadio, um fruto puro. Aqui tem uma revelação profunda, uma revelação tremenda. Dali Jesus vira as costas para a figueira e vai embora. É o que Jesus vai fazer no templo. Jesus vai para o templo, entra no templo, o templo está lá com sacerdotes, escribas, com os fariseus que ali estavam, com os grupos religiosos que ali viviam. As pessoas se vestiam com vestes de linho, né? Colocavam os filactérios, escrita a palavra de Deus, carregavam amarrado em sua cabeça a palavra de Deus, tradições que até hoje tem. As pessoas repetiam as orações e ficavam ali adorando a Deus, que o judeu adora a Deus, se movendo. Desde aquele tempo é assim, eles não perderam esse costume. A adoração, o mover do corpo é que todo o meu ser te adora. Quando você se move diante do Senhor, como eles fazem, está dizendo: eu estou te adorando, a minha carne, meus ossos, meus tendões, a minha palavra, a minha mente, o meu raciocínio, tudo que há em mim te adora, te louva, porque eu te reconheço como Senhor. E as pessoas estavam ali prestando seus cultos, mas entravam ali nos átrios do templo, e ali tinha os cambistas que trocavam a moeda das pessoas por talento de ouro e prata para se colocar dentro da onde se deveria ofertar, pagar tributo, fazer várias coisas dentro do templo, aquilo que a pessoa determinasse em seu coração. Compravam ali pombas, compravam também novilhos, compravam carneiros para o sacrifício, para oferecer pelas suas vidas. E Jesus, quando chega em Jerusalém, ele vê tudo isso acontecendo, no local onde não era permitido isso. E hoje algumas pessoas dizem que lá era permitido, mas você não pode desmentir o Evangelho pelo testemunho de hoje, porque na época ninguém desmentiu Jesus dizendo que ali era um lugar propício para isso, feito para isso. Não, era um lugar para adoração.
E a palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira, eficaz e poderosa. E Jesus então vai dizer para aqueles homens: a minha casa é chamada casa de oração, e vocês têm feito tudo isso com ela, e a transformado num covil de lobos e ladrões. Já naquele tempo o Senhor falava isso. Se você correlacionar agora o fato anterior com o que está acontecendo aqui, quando você vinha para Jerusalém, e você olhava para Jerusalém, você via a torre do templo, lá em cima, aonde o diabo levou Jesus para tentar Jesus do pináculo do templo. Você via a grandeza do templo de Herodes, você via os levitas, os escribas, todos eles vestidos com suas roupas sacerdotais, pronta para a cerimônia. Você era algo que vislumbrava, a pessoa ficava vislumbrado, maravilhado com aquilo que ele estava vendo. O que aconteceu no templo, aconteceu fora do templo, no caminho de Jesus de Betânia para Jerusalém. O templo, aquela figueira simbolizava o templo. Jesus viu a figueira com muitas folhas, mas quando foi buscar fruto na figueira, não encontrou um fruto que pudesse dar prazer a ele. Aquela figueira está existindo. Tu existe porque esta é a sua finalidade, produzir fruto. Você produz fruto, fruto fala de saúde, fruto fala de alimento, alimento fala de vida. Você foi feita para isso, para produzir fruto. No entanto, aquela figueira à beira da estrada não tinha fruto para o Senhor, mas tinha muita aparência, e o Senhor vai renunciar à aparência. O Senhor vai nos dar uma revelação tão profunda e penetrante, que Ele vai dizer, que ninguém jamais coma fruto de ti. O Senhor está reprovando a aparência sem a consistência da vida. Para a aparência ter valor para o Senhor, é necessário que ela tenha fruto, e não tinha fruto para dar ao mestre. Deus, quando vem a você, Ele busca fruto. Qual os frutos que nós temos oferecido a Deus? Do que eu tenho dentro de mim para oferecer ao Senhor? Hoje as pessoas guardam muitas coisas dentro de si: ódio, mentira, falsidade, traição, e as pessoas acham que Deus não está vendo. Jesus ali está nos revelando o estado da igreja de Jerusalém. Quando ele entra dentro da igreja de Jerusalém, estava tudo pronto, todas as coisas no seu lugar, os sacerdotes com suas roupas sacerdotais, com suas túnicas, vestida com seus turbantes, com seus cetros na mão. Eles estavam ali cheios de orgulho. Era algo que era pomposo das pessoas olharem. As pessoas olhavam e vislumbravam a beleza do templo. O templo de Herodes era lindo na sua construção, e também os cultos eram bem organizados no sentido da tradição do povo naquela época. Então lá estavam os escribas, lá estavam os levitas, lá estava o altar do sacrifício, lá estava o sacerdote, o sumo e supremo sacerdote, lá estavam os sacerdotes que oficiavam o sacrifício, que levavam os animais para ser sacrificado. Lá estava toda a organização cerimonial que englobava a realidade, a vida do povo de Israel. Então era algo maravilhoso, mas quando o Senhor chega lá, o Senhor reprova, porque a aparência existe, mas o fruto que está dando não é o fruto que me agrada. Jesus buscava fruto de adoração, Jesus buscava ali fruto de arrependimento, Jesus buscava fruto de vida com Deus, comunhão com Deus. Jesus buscava ali uma intimidade com o seu povo. Deus ergueu o templo para que por meio do templo as pessoas pudessem adorá-los em espírito e em verdade. E quando o Senhor vem de Betânia para Jerusalém, antes mesmo de chegar em Jerusalém, Ele dá ali o retrato de como estava o estado espiritual da igreja do templo em Jerusalém, da igreja do povo judeu, a adoração daquele povo. Jesus vai falar: vocês têm transformado minha casa em um covil de lobos e devoradores, e ladrões e salteadores. Ou seja, vocês se tornaram ladrões dos bens do reino do Pai.
salteadores, porque roubam aquilo que não vos pertence. É isso que Jesus está falando. Não foi a aparência que Deus exigiu desde o princípio, não foi pompa que o Senhor exigiu desde o princípio, mas frutos de adoração. Se nós olharmos para o primeiro culto a Deus, manifesto pelos filhos de Adão, você vai entender o que o pastor Américo está falando. Uma oferta feita de melancia, legumes, laranjas, uvas, peras, maçãs, tâmaras e toda espécie do fruto da terra, de hortaliça, é aceitável para Deus. É aceitável para Deus. Mas a oferta que eles aprenderam desde o princípio foi dar o melhor daquilo que eles tinham. E a Bíblia diz que Caim era lavrador e Abel era pastor. Caim deu do seu melhor e Abel também deu do seu melhor. Quando foram apresentar a oferta, Abel fez conforme ele aprendeu. Provavelmente ele examinou a ovelha para ver se não tinha defeito. Ele lavou aquela ovelha, preparou toda para o momento do sacrifício com muito zelo. Tem alguns pregadores que, querendo defender algo que não está na Bíblia, diz que não, mas Abel, ele arrumou lá de qualquer jeito, jogou lá de qualquer jeito. Não, Caim não jogou lá de qualquer jeito, me desculpe. Abel arrumou o sacrifício dele e Caim foi arrumar o sacrifício dele. Caim não arrumou de qualquer jeito, não foi fazendo de qualquer jeito, não. Caim fez lindo, Caim arrumou, provavelmente ele cortou os alimentos, agrupou, fez como uma bancada de feira que ninguém deixa de olhar para aquilo, porque é maravilhoso você ver o fruto da terra, tão maravilhoso ver o fruto da terra, como é maravilhoso você ver um cordeiro saudável, lavado, limpinho, sem uma mancha, para se oferecer em sacrifício a Deus. Todos os dois sacrifícios eram aceitáveis. Mas por que Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim? É que antes de Deus olhar para a oferta, ele olha para o coração do ofertante, ele olha para o interior do homem. O interior do homem, Abel, era totalmente de Deus. Abel era um verdadeiro adorador. Deus olhava para Abel e via o espírito de um adorador, de alguém que se rendia ao Senhor, de alguém que não estava interessado em porfiar, em dar algo melhor do que A ou do que B. Simplesmente Abel é extravagante em sua adoração. Se você olhar para Caim, Caim é extravagante em sua adoração. Caim dá de todo o fruto que ele colheu da sua machamba ou da sua roça, da sua plantação. Caim vai oferecer de tudo, porém Caim tinha um coração porfiador. Quando ele arruma, provavelmente ele olhou para uma ovelha de Abel e disse: o meu é melhor. Ele começou a querer ser melhor, por isso que Deus olha para o coração de Abel, aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim. Para surpresa de Caim, Deus responde do alto e consome o sacrifício de Abel com fogo. Ele vê a fumaça subir. Caim olha e deve pensar: mais alguns minutos e o meu também será aceito. Deus escolheu dele primeiro, mas o meu vai ser aceito. Deus vai fazer algo tremendo. Ele começa a esperar, e Deus não se manifesta para receber o seu sacrifício. Não porque Deus não queria fruto da terra, que Deus é um Deus sanguinário que só queria sangue. Não. Deus falou: Caim. Ali mesmo, diante de Deus, ele mostrou quem ele era. Ele se encolerizou, ele sentiu ódio do seu irmão, porque ele viu o seu irmão ter, ele viu o seu irmão conseguir, ele viu o seu irmão alcançar, e o ser humano caído é desse jeito. Ele não pode ver o outro subir, que automaticamente ele olha para o do lado, dá uma cutucada: tem coisa errada aí, hein? Não, ninguém faz isso.
Não, alguma coisa está errada. As pessoas começam logo a invejar, a achar que tem alguma coisa errada. Eu sou pastor há quase 15 anos, desde 1997 eu fui ungido ao pastorado por um africano, angolano. E desde que eu fui ungido, sempre eu vi pessoas porfiar comigo, pessoas disputar comigo, pessoas me invejarem, mesmo que eu não tenha nada, sou invejado, sou perseguido, acovardado, mentira por todo lado. Eu já estou acostumado com isso, com esse tipo de batalha. Então eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou aplicando. Quando Caim percebeu que o sacrifício dele não era aceito, ele continuou esperando, e ele percebeu que demorava, ele se encolerizou com o seu irmão, ele endureceu a sua cerviz, ele sentiu inveja odiosa, e Deus se manifesta a ele e diz: Caim, olha o que Deus fala: se tu procederes bem, tu também serás aceito, mas se tu não procederes bem, a ti cumpre dominar o pecado que há em ti. Deus já estava vendo o ódio, porque recebeu a oferta dele primeiro, uma só ovelha, e a minha ele não olhou, porque desde o princípio, quando foi se arrumar o sacrifício, quando foi fazer o sacrifício, já existia um coração porfiador em Caim, em Abel simplesmente um adorador. Um adorador, ele não faz nada para se comparar a ninguém. Um adorador, ele não faz nada para ser melhor do que ninguém. Um adorador, simplesmente ele ama, ele adora, ele não quer saber de fazer melhor do que A e B. Ele dá aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele preparou com todo carinho, com todo amor para Deus. E Deus, que tem os olhos como chama de fogo, revelado no livro de Apocalipse, ali Deus está falando: eu prescruto, eu contemplo todas as coisas e sei todas as coisas. Deus conhece os nossos corações, sabe quem nós somos. Então, se você se conhece, não tema de estar diante de Deus, porque quem nos julga é o Senhor, e quem dá a palavra final é o Senhor. E Caim, então, agora cheio de cólera, inveja, cheio de dolo no coração, se aproxima do seu irmão e chama o seu irmão, e golpeia o seu irmão, assassina o seu irmão. Por que eu falei isso aqui dentro do contexto dessa passagem de Marcos? Porque muitas das vezes as pessoas estão como o templo de Jerusalém, cheio de aparência, pessoas se arrumando com belas roupas, andando em belos carrões, morando em belas casas, mas não são verdadeiros adoradores, porque Deus conhece a intenção do coração. E existem pessoas que têm belos carrões, belas casas, belas roupas, e são verdadeiros adoradores, porque Deus conhece o coração dessas pessoas. Mas existe o oposto dessas pessoas, e existem pessoas que são pobres, miseráveis, pessoas que têm falta de tudo, que nunca tiveram luxo em suas vidas, mas são verdadeiros adoradores. E existem pessoas que são miseráveis, nunca tiveram luxo em sua vida, nunca comeram uma comida melhor do que aquela que elas comem todo dia, nunca saíram do seu bairro, da sua cercania, da sua província, da sua cidade, para lugar nenhum, nasceram e vão morrer naquele mesmo lugar, mas são soberbas, são maldosas, são filhas do diabo. Deus conhece o coração, Deus sabe quem nós somos. Então por que temer o homem, se quem nos julga é o Senhor, se quem nos conhece é o Senhor? Por isso Paulo diz: não me importarei o que me possa fazer o homem, mas servirei a Deus dentro de seus propósitos e projetos. A igreja de Jerusalém estava lá, com os seus sacerdotes, com aqueles que tocavam o shofar, com aqueles que levavam água para o sacrifício, com aqueles que cortavam lenha, o altar fumegava de fogo, as ovelhas, as pombas, os novilhos eram sacrificados, e Deus ali, entre aspas, aparentemente estava recebendo fruto de verdadeiras adoração. Mas quando Deus diz que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, e vocês a fizeram num covil de lobo, o Senhor está reprovando a aparência do templo em Jerusalém, assim como reprovou a aparência
da figueira no caminho para Jerusalém, de Betânia para Jerusalém. Quando o Senhor chega naquela figueira, ele vai buscar fruto, mostrando como a igreja de Jerusalém, o templo judaico de Jerusalém, estava sem frutos espirituais, para que ele pudesse saciar, para que ele pudesse se degustar. Dentro da igreja de Jerusalém não existia a justiça, só conchavos políticos e pessoas que faziam grupinhos para derrubar A, B ou C. Será que na tua igreja existe isso? Tem pessoas hoje assim? Dentro da igreja de Jerusalém não existia mais a misericórdia. Quando o Senhor cura aquele cego dentro do templo, eles vieram brigar com Jesus, discutir com Jesus: por que tu fazes isso? Não se pode curar no sábado, não se pode fazer bem às pessoas no sábado, mas pode se fazer o mal, pode se apedrejar no sábado, pode acusar as pessoas no sábado. Eles estavam destituídos de misericórdia e destituídos de amor ao próximo. Então esses são os frutos que o Senhor busca na sua igreja, esses são os frutos que o Senhor busca numa família, esse é o fruto que o Senhor busca no indivíduo, esse é o fruto que o Senhor busca hoje dentro de cada um de nós. O Senhor busca frutos, não aparência. Tem muita gente que se arrumam, compram Bíblias caras de estudo e tem prazer de falar: eu tenho essa Bíblia aqui. É a Bíblia apologética anotada com referências dinâmicas e tal e profunda. Meu querido, uma Bíblia de estudo não te faz oferecer a Deus frutos espirituais. Uma Bíblia de estudo não te faz oferecer a Deus frutos que agradam ao Mestre, mas uma vida de santificação provocada pela palavra que Deus fala aqui para nós nos lapidarmos, nos prepararmos e andar em humilhação e obediência ao Senhor. Isso sim é fruto que Deus busca. Quantas famílias que muitas das vezes eu, como pastor, eu vi pessoas falando para o filho ou para a filha: não vai porque você está bonito, está melhor do que fulano. Já coloca aquele sentimento de porfia. Não, vai meu filho, vai servir o Senhor, sirva a Deus, dê o seu melhor, mas nunca compare com ninguém, nunca faça comparação: você é melhor do que esse ou aquele. Não, sirva ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus e nós somos ovelha do seu pastoreio, e ele nos deu o melhor pasto, o melhor trigo, o melhor alimento para nós nos saciarmos, para nós bebermos desta fonte e termos riqueza de interior. Quantas pessoas pobres, mesquinhas, pessoas que pregam o evangelho, mas muitas das vezes não têm coragem de perdoar o irmão no seu erro. Ao contrário, sabe da fraqueza, sabe até mesmo da covardia que a pessoa está sofrendo por obra de Satanás, e ao invés de lançar a mão, cercar para ser uma proteção, uma sebe, uma cerca protetora, as pessoas se afastam e ficam de longe apreciando a desgraça do próximo. Mas Deus, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e da dor, Ele tem o seu braço estendido em direção e em favor da vida daqueles que o amam em espírito e em verdade. Então nós temos uma fonte que nos capacita a termos firmeza. Nós temos essa fonte que é a palavra de Deus. Temos aqui o pastor José Fernandes Moisés, que está nos falando: Deus mandou cegar figueira porque não produzia efeito, ou seja, não produzia fruto. Então, quando nós estamos na casa de Deus, é o espírito que eu estou pregando aqui. O pastor José Fernandes está no mesmo espírito, que a Bíblia diz que quando o espírito é de Deus, testifica um com o outro, porque o Senhor manda secar a figueira. Depois que Jesus vai ao templo, Jesus vai sair desse templo e depois vai voltar lá e vai dizer: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe por que não fica pedra sobre pedra?
porque aquele templo estava sem fruto, sem vida espiritual. Pastor José Fernandes está lá de Moçambique, mas está ligado na palavra de Deus e nós estamos no mesmo espírito. Não é possível permanecer uma figueira ocupando a terra. Quando a Bíblia diz que a figueira estava ocupando a terra e improdutiva, o templo de Jerusalém já havia perdido o sentido de estar ali. Roma estava manipulando aquele templo. O sacerdote, que era o sumo sacerdote, já estava lá colocado por Roma, era simplesmente um esparro, um empregado de Roma para ser uma aparência para o povo, para frear o povo, para manter o povo dentro do seu domínio e dos propósitos da autoridade romana. Então Jesus vai falar, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado, porque perdeu-se o sentido da existência do templo em Jerusalém. O templo de Jerusalém foi feito quando Jesus entra no templo de Jerusalém certa vez, e ele olha para os escribas e fariseus e diz assim: escribas e fariseus, escrivãos da lei, hipócritas, coai um mosquito e engoli um camelo, como vocês vão escapar da justiça divina? Aí ele falou: misericórdia, justiça, amor, é o que vocês deveriam estar produzindo. No entanto, aqui é a casa da aranha, da largata e da serpente, sepulcros caiados, hipócritas. E a igreja hoje ainda está cheia desse tipo de gente. Estão dentro da igreja com aparência, falam bonito, tem um linguajar burilado, mas são como aparência de pomba. Eles entenderam a revelação. Jesus diz: sim, como a pomba e prudente como a serpente. Eles botam assim, ó, aparência de pomba e por dentro o bote da serpente. Quer dizer, se fazem de simples, de manso, de humilde, só para devorar tudo aquilo que você tem. Eles só sabem falar em dízimos e oferta, não visitam, não perdoam, não têm misericórdia e não exercem a justiça de Deus em favor dos santos de Deus. Se você for atacado pelo diabo, eles tiram a mão da sua vida e te empurram para dentro do inferno e ficam assim, com o olho comprido, para ver o que vai acontecer contigo. Mas se Deus está na tua vida, você não cai, você cai para a vergonha do diabo e levanta para a glória de Deus. Então, quantas experiências nós temos nessa caminhada desses 37 a 38 anos que nós estamos aí no Evangelho? Eu vi muitas pessoas que foram injustiçadas, pessoas que tinham fruto espiritual, que eram perseguidos pelas que não tinham. Não adianta, isso é algo desde o princípio. O fruto espiritual estava em Abel e Caim estava porfiando com ele. Os descendentes de Shem, os semitas, são perseguidos pelos descendentes de Cão e Jafé, que estão sem entendimento, porque não existe outra ramificação. Depois do dilúvio só existe três linhas de pessoas que saem de Sem, Cão e Jafé, e todos são descendentes de Noé, que Noé é descendente de Adão. Então todos nós, segundo as escrituras, somos descendentes de um só casal, Adão e Eva. Todos nós somos irmãos, mas a partir de Shem, quando Shem começa a invocar o nome do Senhor, desde Sete, começa a adorar e oferecer a Deus um sacrifício verdadeiro, um sacrifício aonde se entrega o seu corpo para o Senhor, gastar e se deixar ser gastado no reino de Deus. O sacrifício que você olha muitas das vezes, como eu tive a experiência com o pastor que eu andava com ele. Eu lembro que nós saímos em uma missão evangelística e quando nós voltamos, eu estava na época com R$10 no bolso e dava para nós comprarmos 2 lanches. E quando eu comprei o lanche, nós sentamos numa loja de esquina, numa lanchonete de esquina, e nós estávamos ali sentados. Aí chegou um advogado, amigo nosso, abraçou, apertou minha mão, abraçou o pastor e falou: rapaz, eu estou com muita fome. E eu e o pastor estava com muita fome.
Aí quando o lanche chegou, o pastor pegou o lanche dele e falou: aqui, irmão, ó, eu já sabendo que tu vinha para cá, aqui está o lanche, pode saciar, comer, e mata a tua fome. Eu, glória, que maravilha. Eu vi ele fazer isso. Aí eu fiz sinal para o rapaz não trazer meu lanche, não traz meu lanche não, e fiquei ali olhando, e o rapaz começou na hora a comer, estava com fome mesmo, comeu aquele pastel que nós tínhamos comprado, pastel e um joelho, né, que a gente chama aqui, que é enrolado tipo um pão com queijo e presunto, e ele comeu o pastel, comeu o queijo, conversando, batendo papo, e o pastor tranquilo, e eu fiz sinal para o rapaz não trazer o meu lanche, para entrar agora não, e ele comeu, ainda levou ali uns 40 minutos conversando e tal, e eu cheio de fome, o pastor cheio de fome, e o pastor vendo ele comer, e eu também, a minha boca enchia d'água de vontade de comer, e eu lá do lado do pastor olhando. Aí quando ele foi embora, ele, rapaz, pode ir e tal. Aí o pastor falou assim: irmão Américo, vamos embora. Eu falei: não vamos não comi o meu lanche ainda não. Vou pedir agora para o rapaz trazer, aí a gente divide tudo no meio, come e divide. Ele olhou para mim: tu fez isso? Eu falei: eu fiz. Aí, mas por que o senhor deu o seu lanche para ele? Ele falou: Américo, eu como todo dia, toda hora eu como, eu posso chegar ali na frente, Deus tem um almoço para mim, um lanche, e eu estou acostumado a passar fome, 7 dias, 5 dias, 6 dias, sem ter nada para comer. O povo africano tem esse costume, e ele era um angolano. Ele falou: eu sinto fome, mas a fome não me mata, eu estou acostumado, eu sei me dar com a fome. Eu falei: não, pastor, vamos dividir. Aí eu chamei o rapaz, mandei ele trazer lá o copo de suco, e dividi o joelho, dividi o pastel, botei no prato. Falei: não vou ficar com fome não, nós vamos comer. Então aquilo eu guardo no coração até hoje. O amor, o fruto espiritual que a pessoa fez, são exemplos que nos fazem ver o que nós temos que fazer. Então, às vezes, as pessoas têm em sua casa a despensa cheia, tem dinheiro no banco, tem uma renda, principalmente agora aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, na França, nos países da Europa. Eu estou pregando aqui para quem quiser ouvir, não estou criticando ninguém, mas estou falando a verdade para o seu coração. As pessoas têm as suas despensas cheias, tem pessoas que têm comida em casa para comer 3, 4 meses de alimento, tem pessoas que têm uma despensa de 2 metros por 1,50 m, ele entra dentro, parece até um local de botar roupa. Eu já vi isso, cheio de alimentos enlatados, carnes, tudo ali, arroz, feijão, macarrão, muito bem fechado, não entra nada lá dentro, é preparado para aquilo. Eu já fui em lugares assim, vi e falei: caramba, quanto alimento, tudo dentro de casa. E a pessoa com boa renda, dinheiro, bom emprego, boa aposentadoria, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos, nos países da Europa, no Canadá, vivem como rei e não tem coragem, às vezes, de ver um projeto sério como este do projeto do Ficar. Nós estamos aí, o pastor José Fernando está nos assistindo, que vontade que eu estou de ir lá e ajudar ele. Já falei com os irmãos: irmão, eu vou voltar a ajudar o pastor José Fernando e o Ofélio. Aí fala: não, pastor, segura só um pouquinho, vamos terminar o que nós já começamos. Aí eu falei: o mais rápido possível, vamos fazer aquilo que Deus ordenou e vamos voltar fazendo, parando tudo que nós deixamos para trás, para tornar excelente aquilo que Deus nos usou para fazer. Eu não esqueci dos meus irmãos, eu estou esperando, porque Deus vai nos dar oportunidade melhor, maior e com mais excelência para ajudar eles. Então nós temos que fazer isso. Abra sua mão, meu irmão, vem aqui produzir frutos espirituais. Fruto espiritual é o amor, é a justiça, é a misericórdia. Temos que agir com justiça. Deus tem nos dado de sobejar, e nós podemos abrir mão para os nossos irmãos que têm pouco. Nós temos de comer à vontade. Você, aqui no Brasil, você vai ali com 10 reais, você compra arroz, você compra um macarrão, alguma coisa para tu comer. E nesses países onde muitas das vezes a inflação é exorbitante, fiquei assustado quando eu fui estudar um país que Deus mandou entrar nele, e vi que a moeda dele é quase 250 vezes desvalorizado da nossa. Moçambique é 12 e alguma coisa, R$1 nosso vale 12 ou 13 meticais lá. Agora a nossa moeda nesse país que nós entramos agora, R$1 nosso vale 250 vezes a moeda deles.
Então eu fico espantado como esse povo vive, como as pessoas estão vivendo dentro desses lugares. Será que não há amor mais no coração do ser humano? Será que não há frutos para oferecer a Deus? Ninguém há que se levante em favor do próximo, ninguém há que se levante pela justiça. As pessoas veem, cala, e quem cala consente, quem consente é conivente, e quem é conivente é culpado. Por isso que aqueles que creem na palavra de Deus são chamados de protestantes. João Batista, o batizador de Jesus, teve a sua cabeça cortada porque ele era protestante. Ele protestava contra a injustiça e contra a mentira. E Herodes, com o coração cheio de maldade, mandou matar o inocente. E hoje não está sendo diferente. Os inocentes estão morrendo na mão dos soberbos, nas mãos dos religiosos, nas mãos daqueles que falam aquilo que não tem para oferecer a Deus, na mão daqueles que têm aparência, mas não têm o fruto dessa vida que ele aparenta ter para com Deus. Deus conhece os corações. Então, quando o Senhor entra no templo de Jerusalém e vê lá ladrões e salteadores, e o texto, ele é revelativo de uma maneira poderosa. E os principais, versículo 18 do capítulo 11 de Marcos, diz assim: e os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, assassinos, mentirosos, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Doutrina aqui é ensino. O ensino de Jesus não era morno, não era gelado, era quente, potentoso, espiritual, e fazia com que se produzisse vida. E vindo a tarde, saíram da cidade. Então a tarde veio e Jesus não pernoitava no templo. Se Jesus pernoitasse no templo, provavelmente ele seria assassinado por algum enviado dos sacerdotes. Já estava lá dentro da arapuca, era só acabar de destruir. Então Jesus, na viração do dia, antes do sol se pôr, Jesus saía do templo e na maioria das vezes ele ia para Betânia, descansar ali na casa de Marta, Lázaro e Maria. O Senhor vai aonde tem fruto. O Senhor sai de Betânia, porque em Betânia tinha fruto de fé, fruto de amor, fruto de mansidão, fruto de verdade, fruto de adoração verdadeira. Era o local onde se recebia Cristo e colocava ele num lugar aconchegante, dava água fresca, dava boa comida, dava água para os pés, dava um lençol para se cobrir, um travesseiro para se colocar a cabeça. E hoje as nações, cada uma está olhando para o seu umbigo, olha para o seu umbigo, não tem capacidade de erguer o nariz acima da linha do horizonte para ver a vontade de Deus e contemplar a miséria e a necessidade do próximo, do seu irmão. Não existe amor maior do que esse, disse Jesus, de alguém dar a sua vida pela vida de outro, do seu irmão. E hoje as pessoas estão matando, roubando, prostituindo, e a vingança pertence ao Senhor. Aqui o Senhor decretou toda a ruína e destruição do templo no período do seu ministério. Pedra não ficará aqui, pedra sobre pedra. E no ano 70, por causa de uma rebelião política que já estava ficando insuportável para Roma, Roma manda o general Tito, acompanhado de outros generais, e Tito como cabeça de toda essa colisão de exército romano, para vir destruir Jerusalém. Na realidade eles não vieram para destruir, eles vieram para impor a ordem no seu domínio. Mas como o povo estava rebelde demais, e diante de toda a batalha que houve, diz que um soldado entra em uma daquelas salas onde se reuniam os sacerdotes para oração, e coloca uma tocha ali para olhar para dentro, e aquela tocha cai, e aquele betume juntamente com fogo espalha por toda aquela sala, e aí começa a se incendiar todo o templo em Jerusalém. Por sua vez começaram a incendiar a cidade de Jerusalém.
Foi algo tão tremendo que Tito diz que o soldado romano montado no cavalo, o sangue pegava na barriguilha do cavalo, ou seja, nos pés do soldado que estava montando. Morreu mais de 1 milhão de pessoas naquele dia dentro da cidade de Jerusalém. Foi uma carnificina. E os romanos, atrás de riqueza em ouro, desmontaram todo o templo de Jerusalém, procurando riqueza no templo de Jerusalém. Hoje tem muitos templos assim, cheio de riqueza material, cheio de belos móveis, mas fruto espiritual destituído. Deus quer fruto espiritual, e fruto espiritual é amor, misericórdia e justiça. Tenha amor verdadeiro, tenha misericórdia e faça a justiça. Lance mão daquilo que Deus te deu e ajude os povos da África, ajude os povos da Etiópia, ajude os povos da Angola, de Moçambique, de Malawi, ajude os povos dos países mais pobres, ajude eles a se edificarem, a conhecerem, a se estabelecerem, a se tornar um só povo, em um só propósito, em um só espírito, de adorar e servir esse Deus que é justo, fiel e verdadeiro. Essa é a nossa obra, esse é o fruto que temos que produzir. Qualquer outro fruto não é bom, nem excelente, nem verdadeiro para o Senhor. Ei, figueira, qual o fruto que você está produzindo? A pergunta que não quer falar para nós encerrarmos, eu vou fazer oração e vou encerrar, que eu preciso de ajudar alguém que precisa de mim agora, neste momento. Qual o fruto que você tem oferecido a Deus? Qual o fruto? Fruto da soberba? Da prepotência? Da autossuficiência? Qual o fruto que você oferece ao Senhor? Qual o fruto? Ofereça o melhor que você tem. E quando o melhor for de todo o coração, pode contar, Abel. Deus vai visitar o seu sacrifício. Pode oferecer ao Senhor, porque Deus vai aceitar o seu sacrifício. Quero orar por você. Senhor, nesse momento eu coloco a vida dessa pessoa em tuas mãos. Peço a Ti que o Senhor entra com a providência, com a provisão na vida dessa pessoa. O Senhor repreenda toda a soberba, tudo que não provém de Ti. O Senhor traga para dentro desse coração, desse espírito, dessa alma, a paz que transcende todo entendimento humano, meu Pai. Que essa mulher, esse homem, esse jovem, essa pessoa, essa senhora, esse senhor, possa receber a porção dobrada do Teu Espírito. Enche de fé, de amor, de esperança e de justiça e de misericórdia. Que o Senhor possa ensiná-los no caminho que se deve andar, pois a Tua palavra diz que o Senhor nos levará aos pastos verdejantes e vai trazer refrigério para a nossa alma. O Senhor vai tirar o jugo pesado, o fardo pesado de nossas vidas, e vai nos dar o seu jugo que é leve, manso e suave. Entra com a saúde nesta casa, repreende, expulsa todo espírito maligno, soberba, de mentira, de divisão, de porfia, de inveja. Meu Deus, eu peço a Ti, trata o coração dos jovens, trata o coração das moças, dos rapazes, trata o coração das senhoras, dos senhores, desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, dessa pessoa que tem sido injustiçada, abandonada, largada à própria sorte, porque o diabo se levantou contra ela, e pisando, Senhor, com o seu calcanhar para destruir. E muitas das vezes, aqueles que deveriam vir se interpor, meu Pai, como defensor dos fracos e oprimidos, são aqueles que soltam a corda dessa pessoa para que ele afunde nesse mar de lama, nesse mar da vida, para ser destruído. Mas aqueles que estão em Tuas mãos, Tu tens segurado, e ao invés de deixar cair, Tu tens produzido grandes obras, meu Pai, em sua vida. Tu tens feito grande obra de justiça, grande obra de misericórdia, grande obra de amor por meio dessas vidas. Continue fazendo, Senhor, continue envergonhando Satanás, que ele veja que aqueles que são Teu permanece e prevalece para a honra e glória do Teu nome. Senhor, me ajuda neste trabalho, me ajuda nesse ministério, neste projeto. Eu preciso de almas, preciso de vidas, que me ajude a ir mais longe, que me ajude a ajudar outras pessoas, outras igrejas, meu Pai, para estabelecer o Seu reino. O Seu reino não é só um ministério ligado a mim, aonde eu posso dominar e querer ser senhor daquilo que nunca foi meu.
nunca vai ser e nunca será, pois tu tem nos escolhido para administrar os teus bens, assim como tu deste os talentos na mão daqueles homens, Senhor. Não nos deixe ensoberbecer e administrar para nós mesmos e guardar os tesouros na terra. Muitos não sabem o que o Senhor quis dizer ali, meu Pai, mas eu vou tentar revelar aqui nesta oração. Quantas pessoas têm guardado o tesouro na terra, têm investido o fruto da tua palavra, Senhor, em suas próprias vidas, em apartamento, em bens materiais, mas não tem investido no teu reino, não tem edificado casas para teu povo orar, não tem alimentado, sustentado vida, não tem aberto a sua boca para pregar essa verdade com qualidade e excelência. Senhor, muitos têm negado a sua palavra, mas aqueles que te amam, arrastando-se com dificuldade, têm tentado se aprumar e não conseguem, porque muitas das vezes eles colocam um fardo pesado sobre nossas costas, nos acusam, nos caluniam, Senhor, e investem nossa vida para a nossa derrota, mas estamos em tuas mãos, estamos debaixo de tua autoridade, debaixo do teu poder e na tua direção, Senhor. Tu nos farás mais do que vencedor em Cristo Jesus. Visita essa casa, visita esse lar, visita, meu Pai, essa pessoa, que não seja uma vida de aparência, mas uma vida de consistência e frutos do Espírito verdadeiro, para a honra e glória do seu nome. Senhor, dá-nos uma igreja saudável, uma igreja viva. Levanta mantenedores, levanta colaboradores, levanta ofertantes e dizimistas para este projeto, para esta obra de missões e para o projeto do Oficar. Te agradeço por este culto, meu Pai, por esta palavra e pela participação dos nossos irmãos que participaram hoje, não só o nosso irmão aqui do Brasil, como também o pastor José Fernandes Moisés. Muito obrigado, meu Pai, por tua palavra, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, até o próximo culto. Pastor José Fernandes, um abraço no seu coração. Amo muito meu irmão e a sua família, fico felicíssimo em ver o Senhor dirigindo os cultos, a sua esposa, como se esforça, os seus membros, a alegria desse povo em estar no novo templo, louvando e engrandecendo o Senhor. E eu agradeço a Deus e ao Senhor, que o Senhor me deu esse privilégio, meu pastor, de participar dessa glória que Deus levantou em Moçambique, na cidade do Dondo, por meio do seu ministério brilhante e glorioso. Que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe o seu sogro, o nosso pastor Armando Mussai Valentim, que Deus abençoe o pastor Félio, que Deus abençoe o pastor Adão, que Deus abençoe o nosso pastor Luiz, aí também de Malawi, que Deus abençoe o nosso pastor Iqbal Massir, do Paquistão, que Deus abençoe os nossos irmãos da Índia, que Deus abençoe o nosso pastor seguidor, que é do Afeganistão, que Deus abençoe também. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, até o próximo culto, na paz de Cristo Jesus. Ministério do Oficar, uma bênção de Deus para o seu coração.